Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro A História Sem Fim de Michael Ende. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. E hoje temos mais um vídeo no nosso cenário especial. Hoje vamos começar o capítulo 2. Atreyu é chamado. Temos na ilustração a letra capital. Quem será esses dois? Vamos descobrir. Um parece um centauro, mas em vez de ser um cavalo e um homem, é uma zebra e um homem. E outro parece um garoto. Bastian Bastava descerem-se alguns andares a partir do pavilhão de Magnólia para se chegar à grande sala do trono da Torre de Marfim, situada no interior do palácio propriamente dito. Ali se realizavam, via de regra, as conferências em que se discutiam o bem-estar e o futuro de fantasia. Esta grande sala circular estava agora cheia de rumor surdo de muitas vozes. Os 499 melhores médicos do reino de fantasia encontravam-se ali reunidos e sussurravam, cochichavam uns com os outros em grupos pequenos ou grandes. Todos tinham examinado a Imperatriz criança, uns há mais tempo, outros há menos, e todos tinham tentado ajudá-la com sua sabedoria. Mas nenhum fora bem sucedido. Nenhum sabia qual a doença que ela sofria ou conhecia sua causa. Nenhum deles sabia como curá-la. E o médico de número 500, o mais célebre de todos de fantasia, do qual dizia a lenda que conhecia todas as ervas medicinais, todos os remédios mágicos e todos os segredos da natureza, já estava há algumas horas junto ao paciente e todos esperavam ansiosos pelo resultado do seu exame. É claro que esta multidão não se parecia em nada com um congresso médico humano. Havia no reino de fantasia muitos seres que tinham um aspecto mais ou menos humano, mas havia pelo menos outros tantos que se pareciam com animais ou que tinham uma aparência estranha, diferente da de todas as outras criaturas. Assim como os mensageiros que esperavam lá fora, tinham aspectos muito diferentes também em grupo reunido na sala do trono. Era bastante heterogêneo. Havia médicos anões, corcundas e de barbas brancas, fadas médicas com túnicas reluzentes de um azul prateado e estrelas cintilantes no cabelo, gênios do mar com barrigas enormes e membranas natatórias nas mãos e nos pés. Para esses tinham mesmo instalado banheiro na sala. Mas havia também serpentes brancas que se tinham enrolado sobre a mesa comprida colocada no meio da sala, elfos, abelhas e até bruxos, vampiros e espectros que, em geral, não eram considerados particularmente benéficos ou salutares. Para compreendermos a razão da presença desses últimos, é preciso que se saiba do seguinte. A Imperatriz Criança, conforme o seu título já dizia, era soberana de todos os inumeráveis países do reino sem fronteira de fantasia. Na verdade, porém, ela era muito mais do que soberana, ou melhor, era algo muito diferente. Não governava. Nunca tinha empregado a força ou feito uso do seu poder. Não dava ordens e não julgava ninguém. Nunca atacava nem tinha de se defender de atacante algum, pois ninguém jamais pensaria em se rebelar contra ela ou lhe fazer mal. Para ela, todos eram iguais. Limitava-se a existir, mas sua existência tinha um significado muito especial. Ela era o centro de toda a vida de fantasia. E todas as criaturas, boas ou más, bonitas ou feias, alegres ou sérias, loucas ou sábias, todas, mas todas mesmo, só existiam porque ela também existia. Sem ela, nada podia existir. Assim como um corpo humano não pode existir sem coração. Então, uma boa comparação. Ela seria o coração de fantasia. Se o coração está doente, todo o corpo fica doente junto. Ninguém podia compreender bem seu segredo, mas todos sabiam que era assim. Por isso mesmo, ela era respeitada por todas as criaturas daquele reino, e todos se preocupavam igualmente com sua sobrevivência,
pois sua morte seria o fim de todos, o fim do incomensurável reino da fantasia. Os pensamentos de Bastian divagaram. Lembrou-se de repente do corredor comprido da clínica onde sua mãe tinha sido operada. Por horas a fio ele ficara esperando ali sentado em frente da sala de operações. Os médicos e as enfermeiras passavam para cá e para lá. Quando seu pai perguntava como estava sua mãe, recebia apenas respostas evasivas. Ninguém parecia saber ao certo como ela estava. Finalmente aparecera um homem calvo, vestido com uma bata branca que tinha um ar triste e cansado. Disse-lhe que todos os esforços tinham sido em vão e que sentia muito. Apertou-lhes as mãos com força, murmurando: "Meus pêsames." Depois, tudo se modificara entre Bastian e seu pai. Não exteriormente. Bastian tinha tudo o que queria. Tinha uma bicicleta com 3 marchas, um trezinho elétrico, muitos comprimidos de vitaminas, 53 livros, um hamster dourado, um aquário com peixes tropicais, uma máquina fotográfica pequena, 6 canivetes e tudo o que se pode imaginar. No fundo, porém, ele não se interessava por essas coisas todas. Se você, quando era criança, tinha alguma dessas coisas? Tinha um trem elétrico, canivete, aquário, bicicleta com 3 marchas? Coloque aqui quais eram seus brinquedos quando era criança nos comentários abaixo. Vamos ver quem comenta primeiro. Bastian lembrava-se que antigamente seu pai gostava de brincar com ele. Por vezes contava-lhe ou lia-lhe histórias. Mas isso era antes. Agora não conseguia falar com o pai. Era como se estivesse rodeado por um muro invisível que ninguém era capaz de transpor. Seu pai nunca ralhava com ele, nem o elogiava. Quando Bastian repetiu o ano, seu pai nada disse. Olhara-o apenas daquela maneira triste e ausente, e Bastian tivera a sensação de não estar ali. Quase sempre era assim que se sentia quando estava perto de seu pai. Quando se sentavam juntos à noite em frente da televisão, Bastian sabia que seu pai apenas olhava para o aparelho, mas que seus pensamentos estavam longe, muito longe dali, num lugar onde ele não os podia acompanhar. Outras vezes, quando estavam os dois sentados com um livro, Bastian via que seu pai não lia, pois olhava durante horas para a mesma página sem virar a folha. Bastian compreendia que seu pai estava triste. Também ele tinha chorado noites inteiras, tanto que chegara a vomitar com soluços. Mas isso pouco a pouco tinha passado, e ele não tinha morrido. Por que seu pai não falava com ele? Por que não lhe falava de sua mãe, de coisas importantes e não apenas do imprescindível? Se ao menos soubéssemos em que consiste sua doença, disse um gênio do fogo, alto e magro, com uma barba de chamas vermelhas. Não tem febre, não tem nenhum inchaço, nenhuma erupção, nenhuma inflamação. É simplesmente como se estivesse se apagando, sem se saber por quê. Quando falava, saíam-lhe da boca nuvenzinhas de fumo que formavam figuras. Desta vez foi um ponto de interrogação. Um velho corvo depenado, que parecia uma batata grande com algumas penas espetadas aqui e ali, respondeu com voz rouca. Era especialista em resfriados. Não tosse, não ossoou o nariz, não tem nenhuma doença conhecida da medicina. Agitou os grandes olhos empoleirados no bico e olhou interrogativamente para os que estavam à sua volta. Uma coisa parece evidente, zumbiu um Scorabaius, um tipo de escaravelho também conhecido como farmacêutico. É que há uma estranha relação entre a doença dela e as coisas terríveis que os mensageiros vindos de todos os lados de fantasia nos anunciam. Ora, interrompeu depreciativamente um homenzinho de tinta. Você vê relações estranhas em tudo. E você não vê nada para além da borda do seu tinteiro, zumbiu o escaravelho zangado. Por favor, colegas, gemeu um fantasma de faces cavalas, embrulhado em um comprido lençol branco. Não vamos entrar em discussões subjetivas e pessoais. E, sobretudo, não falem tão alto. Estas e outras conversas semelhantes tinham lugar em todos os cantos da grande sala do trono. Talvez possa parecer espantoso que seres tão diferentes fossem capazes de se entender uns com os outros.
mas em fantasia quase todos os seres, incluindo os animais, falavam duas línguas. Sua língua nativa, usada para falarem com os da sua espécie, e que nenhum estranho compreendia, e uma língua comum, a que dava um nome de fantástico clássico ou grande língua. Todos a conheciam, se bem que alguns a falassem de uma forma um tanto peculiar. De repente fez-se silêncio na sala e todos se viraram para a grande porta que se abria. Chiron, o célebre e lendário mestre da arte médica, entrou na sala. Ele era aquilo que se chamava na antiguidade de centauro. Tinha a face e figura de homem até as ancas e o resto era o corpo de um cavalo. Na ilustração era uma zebra. Fica um mistério. Chiron era um dos chamados centauros negros. Viera de uma região muito longínqua, situada lá para as bandas do sul. Sua parte humana era cor de ébano e apenas o cabelo e a barba eram brancos e frisados, mas seu corpo de cavalo era listrado como os de uma zebra. Era um cavalo ilustrado, então. Trazia na cabeça um estranho chapéu de junco trançado. Em volta do pescoço tinha uma corrente com um grande amuleto de ouro representando duas serpentes, uma clara e outra escura que mordiam na cauda uma da outra formando uma figura oval. Bast interrompeu a leitura espantado, fechou o livro, não se esquecendo de marcar com o dedo a página que lia, e examinou outra vez a capa do livro com mais atenção. Lá estavam as duas serpentes que mordiam a cauda uma da outra formando uma figura oval. O que significaria aquele estranho símbolo? Coincidência que também tem. Mas vamos ver a resposta para isso no próximo vídeo. Porque esse aqui, vamos parar por aqui. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos favoritos. Compartilhe com seus amigos. Volte amanhã para mais um vídeo. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e tchau!